Bom, vamos lá. Introdução histórica à filosofia. O título já diz tudo. Aqui os primórdios do empirismo inglês. Assim como no continente, os filósofos foram influenciados pelas matemáticas, produzindo sistemas especulativos racionalistas, os filósofos ingleses foram influenciados pelo desenvolvimento das ciências empíricas, como a física newtoniana, desenvolvendo então sistemas empiristas de pensamento. O primeiro grande defensor do empirismo foi Sir Francis Bacon, 1561, 1626, aqueles que alguns pensavam que seria o Shakespeare, e que alguns pensavam que roubou, mas ninguém fica sabendo, não se sabe. Ele era o advogado-geral da União da época. Ele foi um exemplo. Ele pode ser considerado o primeiro filósofo da ciência, e Bacon desdenhava o método dedutivo da silogística aristotélica, pondo em seu lugar o método indutivo próprio das ciências empíricas. Eu vou ter que ajustar isso aqui. Para ele, a ciência empírica deve se desenvolver pela contínua adição de e seleção de observações em busca de invariantes e de suas causas. Ele valorizava não tanto a indução enumerativa, que apenas probabiliza uma generalização científica, mas principalmente a indução excludente, uma vez que esta é capaz de falsear decisivamente uma generalização. Essa última ideia foi retomada e desenvolvida no século XX pelo grande filósofo da ciência que foi Karl Popper, 1902-1994. Para Popper, a característica fundamental da ciência é que ela possa ser sujeita a refutações por meio de testes empíricos. A hipótese resultante da indução enumerativa nunca é garantida. Um exemplo é a generalização todos os cisnes são brancos, que era considerada certa pelos europeus antes que eles descobrissem a Austrália. Afinal de contas, todos os cisnes já enumerados eram brancos, mas na Austrália eles descobriram a existência de cisnes negros, o que refutou a generalização antes dada como certa. Para ganharmos certeza da verdade de uma generalização científica, nós precisaremos verificar todas as suas instâncias, o que costuma ser praticamente impossível. Como Popper notou, mesmo que alcancemos a verdade última e absoluta, não poderemos saber que realmente a alcançamos. Mas o mesmo não acontece quando apelamos para o falseamento, pois basta uma instância contrária ao que foi previsto pela hipótese para que ela seja falseada. O exemplo predileto de Popper foi a prova da teoria da relatividade generalizada realizada em 1919 por Eddington e outros físicos. Segundo a teoria newtoniana, a gravidade seria uma força agindo sobre objetos que possuem massa. A lei é F de G igual G, que é uma constante, multiplicado pela massa de um objeto, multiplicada pela massa de outro e dividida pela distância ao quadrado, onde os dois m's, as duas massas, são as massas dos corpos. Como a luz não possui massa, que no caso seria rest mass, ela não seria atraída pela gravidade. Mas segundo a teoria da relatividade, a gravidade não é mais uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo próximo aos corpos massivos. Muito resumida, a lei é G, que é a curvatura espaço-temporal, é igual a 8π G minúsculo dividido por c ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, multiplicado por t. Bom, como consequência, as próprias ondas de luz precisam seguir uma trajetória curva em conformidade com a curvatura espaço-temporal. Daí que, em um eclipse solar, quando as estrelas que se encontram próximas ou, digamos, por detrás do Sol podem ser vistas, elas parecerão ao observador situado na Terra
aparentemente mais distantes do Sol, pelo fato de seus raios de luz se curvarem para dentro ao passarem próximo do Sol, e, e assim nós vemos como mais distantes. Esse foi um teste crucial para a teoria que a tornou mundialmente famosa. Se nenhuma deflexão da luz fosse encontrada, a teoria da relatividade generalizada teria sido demonstrada falsa. Assim, podemos não saber se a teoria de Einstein é absolutamente verdadeira, ou mesmo se ela vale para todo o universo, mas sabemos que ela é suficientemente confiável para resistir a um teste de falseamento crucial. A ideia de que a possibilidade de falseamento estabelece um limite entre ciência e não ciência foi, em boa medida, explorada por Popper e vale, em certa medida, para a física. Mas ela não vale para muitas outras ciências, como a teoria da evolução, a história, a linguística, a economia. Ciências nas quais a produção de experimentos falseadores pode se demonstrar impossível. Além disso, Popper defendeu por toda a vida a ideia absurda de que a indução enumerativa não existe. Para ele, as novas teorias científicas devem ser baseadas somente no método hipotético dedutivo e nossas hipóteses devem ser, para ele, unicamente produtos da imaginação e criatividade humanas. Nós podemos aceitar algo similar para a ciência avançada de nossa época, mas com isso esquecemos que, em suas bases, ela só pode ter sido construída sob o sustentáculo de uma infinidade de inferências indutivas enumerativas. Encontrando-se em um momento inicial do desenvolvimento das ciências empíricas, Bacon encontrava-se, assim, imune ao radicalismo anti-indutivista de Popper.